Muito bem, comentário fixado. Controle de cláusulas abusivas em contratos empresariais, informativo 831. Muito bom dia. Bom dia, Luciana, Lúcia, Laís, Sartori, sejam muito bem-vindos. Olavo, muito bom dia. Maria Quitéria. Bom, o pessoal vai chegando aí, se colocando. Vamos começar mais uma live de segunda, nosso encontro semanal para começar a semana bem informado, começando direito. Tivemos aí um fim de semana de Enem. Aqui em casa, meu filho mais velho fez o Enem ontem, então a gente ficou meio que em função das expectativas ali. Vocês por aí, muito bom dia, como passaram o final de semana, todos bem? Bom dia, Nana. Bom, vamos lá. Nosso tema hoje está aí fixado no comentário. Bom dia, Wesley. Bom dia, Osvaldo. O pessoal vai entrando, vai chegando. O tema de hoje eu vou trabalhar com vocês em 3 atos. 3 recortes para a gente falar sobre o informativo 831 do STJ na questão do RESP 2.151.735, 2.151.735. Depois eu reporto aqui o número novamente. Deixa eu aproveitar para deixar ele nos comentários. RESP 2.151.735-SP. Beleza. Muito bem, então tá aí nos comentários o RESP, que é o principal que a gente vai cuidar ao longo dessa live de hoje. Bom, como eu disse, eu quero tratar desse tema com vocês em 3 atos. Eu quero dividir essa abordagem em 3 partes. Esse é um tema que tem aparecido bastante nos grupos do PDC, do Prática em Direito Contratual, que é a discussão sobre os contratos empresariais e o controle de validade das cláusulas dentro das relações empresariais. Porque a gente sabe que dentro do contexto da relação de consumo, né, a relação entre fornecedores e consumidores, existe todo um sistema de proteção à vulnerabilidade que é própria do CDC, né, afinal de contas, a vulnerabilidade do consumidor é um princípio nas relações de consumo, está lá no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, nas relações de consumo eu não preciso provar a vulnerabilidade do consumidor, ela se presume presente justamente pela caracterização da relação de consumo. Maravilha! Porém, quando a gente vai para as relações que não são consumeristas, principalmente as relações entre empresas, interempresariais, entre empresários individuais, entre sociedades empresárias, a questão costuma afastar-se do Código de Defesa do Consumidor e seguir para o Código Civil e outros diplomas legais. Por que se afasta do Código de Defesa do Consumidor? Por conta da chamada teoria finalista. Né? Então, a gente teve lá nos anos 1990, na década de 1990, quando o Código de Defesa do Consumidor ele entra em vigor, em 1991, mais especificamente quando ele entra em vigor, o Código Civil vigente era o Código de 1916. E o Código Comercial, também naquela época vigente, era de 1850. Então, de repente, você tinha um diploma novo, um diploma legal novo,
ali, fresquinho, de 1990, entrando em vigor em 91, que trazia questões de direito contratual com uma abordagem muito diferente daquela que estava presente nos antigos diplomas, né? Tanto o Código Comercial de 1850 quanto o Código Civil de 1916. Então era um código que trazia trazia especificamente dentro das normas, né, dentro dos dispositivos, questões que já eram debatidas na doutrina e até já faziam parte de alguma jurisprudência, mas que não tinham tratamento normativo. Então a parte de direito contratual do Código de Defesa do Consumidor, principalmente do artigo 39 em diante, né, que vai falar artigo 39, vai falar das práticas comerciais abusivas, depois o artigo lá 51 também, tratando da nulidade das cláusulas abusivas. Esses dispositivos, como eles traziam um tratamento normativo bastante diferente daquele que as outras leis, especialmente Código Comercial e Código Civil, traziam, houve um movimento de tentar expandir, alargar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor também para abarcar relações interempresariais. Então, como o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 2º, ao definir consumidor, admite que o consumidor seja tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, muito se viu ali de tentativa de trazer o Código de Defesa do Consumidor para regular também relações entre pessoas jurídicas, relações interempresariais. Essa teoria que procurava estender o CDC, principalmente na parte contratual, para diversas outras relações jurídicas que não exatamente aquelas em que há um consumidor final que retira o produto ou serviço para consumo próprio, né, tentava ali expandir esse alcance, esse movimento ficou conhecido como teoria maximalista. Então havia ali uma teoria maximalista tentando justamente maximizar, tentando ampliar o alcance do CDC. Em contrapartida a esse movimento maximalista, havia um movimento finalista. Esse movimento finalista procurava olhar para o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor e restringir o alcance do CDC. Qual era a preocupação do movimento finalista? A preocupação do movimento finalista era que, estendendo o Código de Defesa do Consumidor a todo mundo, sem distinguir a vulnerabilidade de uns em relação a outros, tratando todas as relações como passíveis de serem controladas pelo CDC, você teria, na verdade, um enfraquecimento do propósito, da finalidade do Código de Defesa do Consumidor. Essa era uma das preocupações. Porque se eu expando demais, isso acaba, na verdade, enfraquecendo a norma, né, protetiva, a finalidade protetiva da norma. Acabaria gerando ali um esgarçamento. Então houve essa preocupação e os finalistas defendiam então o seguinte, que só deveria ser de fato relação de consumo quando a pessoa jurídica ou a pessoa física retirasse o produto ou o serviço do mercado de consumo, do mercado, né, para consumo próprio, como destinatário final, fático e jurídico daquele produto ou daquele serviço. Essa teoria ela acabou vitoriosa no julgamento de um caso no Supremo Tribunal Federal envolvendo uma indústria têxtil brasileira, a Teca, e uma empresa do Reino Unido, a Dublin. E aí, naquela disputa, a questão foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, era uma questão de homologação de decisão arbitral estrangeira, e ali o Supremo Tribunal definiu que, de fato, o Código de Defesa do Consumidor deveria ser aplicado apenas nas situações em que o consumidor fosse reconhecido como destinatário final, não apenas sob o ponto de vista de faticamente ali terminar de circular a mercadoria ou o serviço, mas também no sentido de que aquele produto ou aquele serviço ele não integrasse a cadeia de produção daquele adquirente. Então, aquela pessoa jurídica ou aquela pessoa física que estava adquirindo o produto ou o serviço não deveria
ter aquele produto ou serviço integrado na sua própria cadeia produtiva. Se aquilo fosse um elemento, um insumo da sua cadeia produtiva, um insumo habitual, então ali se descaracterizaria a relação de consumo, se entenderia aquilo como uma relação de fornecimento entre empresas, entre empresários dentro da cadeia produtiva, e com isso se afastaria o Código de Defesa do Consumidor, consagrando ali a chamada teoria finalista. Esse é o primeiro ato da nossa conversa de hoje, só para a gente contextualizar. Então eu estou falando de um ambiente em que o CDC passa a ser, ter a sua aplicação mais restrita, afastando aquela teoria dos primeiros anos, da primeira década do Código de Defesa do Consumidor, de que se deveria expandir ao máximo, a teoria maximalista, levar ao máximo de relações a incidência do CDC. Bom, depois entra no cenário o Código Civil de 2002 e atenuou um pouco a distância entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código 16. Com a saída do Código 16 e a entrada do Código 2002, o diálogo entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil ficou um diálogo mais facilitado, principalmente pela parte dos princípios, a parte principiológica, porque aí veio boa-fé objetiva, veio função social do contrato, veio a questão do equilíbrio contratual no Código Civil, questões que já estavam lá tratadas no CDC. Bom, esse é o primeiro recorte. O que eu quero com esse primeiro recorte fixar com vocês para a nossa conversa ela ser o mais produtiva possível? Eu quero fixar com vocês que, em se tratando de relações interempresariais, em se tratando de relações entre empresas, ou empresários individuais, ou sociedades empresárias, que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ela é restrita e excepcional. Então a gente vai ter a incidência do Código de Defesa do Consumidor em relações interempresariais de forma muito excepcional. Por quê? Porque a teoria finalista tenderá a afastar a incidência do CDC sobre estas relações. O que vai eventualmente permitir essa incidência é a chamada teoria finalista mitigada ou teoria finalista aprofundada, que possibilita que o intérprete, que o julgador, identifique, no caso concreto, a presença de uma vulnerabilidade. Não de uma vulnerabilidade presumida ou principiológica, como ocorre com as relações de consumo em geral, mas uma relação que deve ser demonstrada, uma vulnerabilidade concreta que deve ser demonstrada. E quando presente essa vulnerabilidade concreta, aquela pequena empresa, aquele empresário individual pode, então, excepcionalmente, ser tratado como consumidor, equiparado ao consumidor para a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Beleza. Então, primeiro recorte, em relações interempresariais, envolvendo empresários individuais e sociedades empresárias, a regra é que entre eles não incida o CDC, excepcionalmente é que o CDC poderá vir a ser aplicado quando esse empresário individual, essa sociedade empresária, puder ser considerado consumidor pelos critérios ou de vulnerabilidade concreta efetivamente demonstrada, ou porque ali, de fato, ele era o destinatário final fático e jurídico do produto ou do serviço. Beleza. Segundo recorte, tá, pessoal? Então, olá, Rosa, Regina, muito bom dia, Silvana. Eu vou dizer em 3 atos, né? Então, só explicando aqui que esse comentário sobre o julgado do informativo 831 do STJ, né, a que eu já coloquei aqui nos nossos comentários o número, ele precisa de um recorte aí de 3 partes para que a compreensão dele fique melhor. Segundo ato da nossa história. Segundo ato da nossa história é o seguinte. O que a gente acabou observando ao longo das últimas décadas foi uma grande intervenção judicial sobre os contratos. Quem aqui já no seu dia a dia profissional vem trabalhando com contratos, especialmente com contratos entre empresas, contratos de fornecimento de serviços, de distribuição, de representação comercial, etc., contratos de fornecimento de insumos, de prestação de serviços, sabe do que eu estou falando, que a gente observa, mas
vem observando nas últimas décadas é uma intervenção judicial sobre esses contratos no controle do seu conteúdo que, em alguns casos, chega a ser demasiada, né, exagerada, né, um excesso de intervencionismo, um excesso de intervenção do Poder Judiciário no controle do conteúdo dos contratos entre empresas, levando um grande número de autores, principalmente de autores do direito empresarial, a criticarem esse movimento de intervenção e a chamarem esse movimento de intervenção de uma consumerização do direito empresarial. O que seria essa consumerização do direito empresarial? Seria tratar o empresário nas suas relações empresariais quase tão merecedor de proteção quanto um consumidor vulnerável, né? Então, tratando o empresário como alguém frágil e vulnerável nas suas relações contratuais. E muitas críticas vieram a partir daí, resultando no meu segundo recorte, que é a Lei da Liberdade Econômica. Quando a gente chega em 2019, a gente tem a aprovação da Lei da Liberdade Econômica, fazendo, então, um contraponto a essa consumerização do direito empresarial, do direito contratual entre empresas, que seria a necessidade de se devolver aos particulares, nas suas posições de simetria, nas suas posições de paridade, a liberdade para ajustarem o conteúdo dos seus contratos sem temerem uma elevada, excessiva e desnecessária, em muitos casos, intervenção sobre os seus contratos. Então, olha o segundo recorte. O primeiro recorte vem um Código de Defesa do Consumidor no início dos anos 90, vem uma teoria maximalista, tenta expandir o alcance do CDC para praticamente todas as relações contratuais. Há um contraponto nos anos 2000 de fundar a posição da teoria finalista, né, de colocar a teoria finalista como a teoria correta na interpretação do CDC, mas mesmo assim observou-se uma forte intervenção do judiciário sobre os contratos, principalmente no uso da cláusula geral de boa-fé, do princípio da função social e do princípio do equilíbrio contratual, né? Então, muitos contratos sendo revistos ou modificados a partir de decisões judiciais. Com a Lei da Liberdade Econômica, veio para o Código Civil o artigo 421-A. 421-A. Para dizer o seguinte, olha, nos contratos paritários e simétricos, contratos entre partes que estão em pé de igualdade no exercício de forças para a construção dos seus contratos, deve ser respeitada a forma livre como essas partes alocam os seus riscos e definem os critérios de interpretação do negócio, conferindo assim maior força à liberdade contratual e diminuindo a intervenção judicial sobre esses contratos. Tanto que o artigo 421 e o artigo 421-A vão falar expressamente que a revisão de um contrato entre partes iguais deve ser excepcional e deve estar justificada em situações concretas de vulnerabilidade demonstrada, né? O pacta sunt servanda, exatamente. Eu devolvo um pouco da força ao pacta sunt servanda, aquela ideia de que o pacto deve ser respeitado pelas partes, as partes devem se submeter àquilo que convencionaram. O que seria, em certa medida, o reflexo da segurança jurídica. Então, nosso primeiro ato é a questão do surgimento do CDC e a forma como a interpretação do CDC se deu ao longo do tempo. Nosso segundo ato, a questão da Lei da Liberdade Econômica, uma resposta à consumerização do direito contratual, principalmente quando estamos diante de partes em pé de igualdade em relações empresariais, e o comando legal no sentido de dizer que a intervenção sobre esses contratos deve ser restrita e excepcional. Terceiro ato é o nosso julgado do informativo 831 do STJ. Esse julgado aqui que eu coloquei logo no início da nossa live, coloquei aí nos comentários. Deixa eu marcar ele aqui mais uma vez. O informativo
é o 2151736, RESP, recurso especial 2151736, que está no informativo 831 do STJ, um julgamento da terceira turma. Por que eu estou trazendo esse terceiro ato aqui para a nossa história e é onde eu vou querer trabalhar não apenas o julgado, mas a ideia por trás do julgado, porque ela é bastante interessante e bastante útil para você que atua com contratos empresariais, atua com contratos entre pessoas jurídicas ou entre empresários individuais e sociedades empresárias em geral. Uma questão que tem surgido desde a Lei da Liberdade Econômica nas minhas aulas, entre os meus alunos e mesmo na prática profissional, é se ainda caberia algum tipo de intervenção judicial no controle de eventuais abusividades de cláusulas em contratos paritários e simétricos. Será que ainda caberia algum tipo de intervenção do judiciário nos contratos paritários e simétricos? Resposta 1. Sim, caberia. Tá? Então, a primeira resposta é sim, ainda cabe a possibilidade do judiciário atuar sobre contratos paritários e simétricos. Então, não é porque o contrato é paritário e simétrico que ele está completamente imune ao controle judicial. A questão é, esse controle se tornou mais restrito, sem dúvida. Com a Lei da Liberdade Econômica, a atuação do magistrado aí no controle das cláusulas dos contratos paritários e simétricos deve ter alcance menor do que em relações de vulnerabilidade, como ocorre com as relações de consumo. Um bom exemplo são questões de ordem pública. Então, quando a gente pega questões de ordem pública, a lei vem e diz assim, cláusula de reajuste de prestação não pode ser contratada em periodicidade inferior a 1 ano. Então, eu não posso ter no meu contrato, mesmo que ele seja um contrato civil ou empresarial, eu não posso ter uma cláusula que preveja reajuste mensal das prestações. Por que não? Porque existe uma norma de ordem pública, que é a Lei 10.192 do Plano Real, que proíbe e considera nulas as cláusulas que prevejam reajuste em periodicidade inferior anual. A exceção deve estar prevista em lei. Então, tem situações excepcionais em que pode haver reajuste em periodicidade menor, mas essas situações excepcionais têm que estar previstas em lei, não basta apenas a vontade das partes. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho uma matéria de ordem pública, uma questão que não pertence às partes, mas sim ao interesse coletivo, e como aquela matéria é de ordem pública, de interesse público, se as partes convencionaram uma cláusula de reajuste mensal sem que houvesse autorização legislativa para isso, o juiz, ao dar de cara com aquela cláusula, ele sim poderá exercer, aliás, não é nem poderá, deverá exercer o controle da legalidade da cláusula e, se for o caso ali, né, deparou-se com aquela cláusula ilegal, declarar a nulidade da cláusula e afastá-la. Então, muitos falam assim, não, mas se as partes eram livres, estavam em posição simétrica e de paridade e combinaram que a prestação seria reajustada todo mês, se lá na frente uma das partes for ao judiciário e impugnar a cláusula, pleiteando o recálculo dos valores pagos, pleiteando a repetição do indébito e pleiteando o afastamento do reajuste mensal para ser aplicado um reajuste anual, não seria uma alegação da própria torpeza? Não seria um venire contra factum próprio? Não estaria esse contratante agindo contra a boa-fé? E a resposta é sim, ele estaria agindo contra a boa-fé. Se duas partes livremente contratam aquela cláusula, uma não está pressionada pela outra, não existe vulnerabilidade, ou até mesmo elas têm ciência, as duas, de que existe uma restrição legal, mas mesmo assim contratam, quando uma vai a juízo alegar aquilo ali para ver afastada a cláusula e recalculado o débito, não estaria ela agindo em contrariedade à boa-fé? E a resposta é sim, até estaria. A questão é, o fato dessa alegação feita pela parte
contrariar a boa-fé entre os agentes econômicos, né, o combinado entre eles, não muda que o conteúdo daquela cláusula é violador da ordem pública. Esse é o problema. O acordo entre as partes não muda o conteúdo, que continua sendo um conteúdo contrário ao interesse público, contrário ao interesse coletivo, que tratou daquele tema expressamente em uma norma proibitiva de ordem pública. Então, esse acordo das partes, ele não é capaz de afastar o controle judicial sobre a legalidade da cláusula. Então, nesse caso, o julgador, apesar de eventualmente identificar naquele autor da ação ou naquele réu que ele está alegando algo que ele teria conhecimento e teria anuído, não muda o fato de que esse julgador tem que controlar a abusividade da cláusula. Então, ele continuará declarando a nulidade da cláusula. Então, vejam, quando eu tenho uma cláusula que contraria a matéria de ordem pública, mesmo que as partes concordem em fazer diferente, esse acordo entre as partes não é capaz de blindar esse contrato de uma eventual intervenção judicial que declare a nulidade daquele conteúdo. Porque aquele conteúdo interessa à ordem pública e não ao interesse privado disponível. E isso pode gerar, sim, Marques, um eventual dever de indenizar. Pode, sim, gerar um eventual dever de indenizar, no sentido de ter que desfazer os efeitos daquela cláusula nula. E para desfazer os efeitos daquela cláusula nula, muitas vezes se terá que socorrer ao artigo 182, 182 do Código Civil, que vai fazer com que aquilo se converta num dever indenizatório. Aí, na questão do dever de indenizar, podem ter várias nuances, tá, Marcos? Pode ser que eu tenha uma situação de prescrição, e aí não cabe mais o retorno exato ao estado anterior, porque o direito indenizatório já prescreveu, que não caiba mais a repetição de indébito, porque o prazo transcorrido da prescrição da repetição de indébito já passou, ou até questões como o suprécio, que levariam à impossibilidade de reaver valores pagos. Mas isso não mudaria o controle da nulidade. Quer dizer, a cláusula poderia continuar sendo declarada nula. A questão do desfazimento dos efeitos é que a gente teria que apurar no plano indenizatório, e aí pode ser que a indenização ou valor a restituir tenha sido afetado por situações como eu citei, né? Prescrição, suprécio, enfim. Mas, sob o ponto de vista do controle de legalidade, esse controle continuará passível de existir. Por quê? Porque ainda que as partes tenham concordado com a nulidade, com aquele conteúdo, a nulidade, ela não pode ser sanada por mero acordo entre os agentes, certo? A nulidade vai continuar sendo objeto de potencial controle. Quer ver um outro exemplo interessante? Cláusula de obrigação de pagamento de dívida em dólar. A lei proíbe expressamente, salvo algumas exceções, o uso da moeda estrangeira como meio de pagamento ou como critério de correção de dívidas. Essa proibição está no artigo 318, e essa proibição ela vem já há bastante tempo no direito brasileiro, inclusive sendo objeto de lei especial. Aí as partes vão lá e contratam usando a moeda estrangeira como referência. Mas o contrato delas não teria autorização legal para usar essa moeda estrangeira. Seria possível o controle de legalidade dessa cláusula, apesar das partes contratantes, em posição de paridade e simetria, terem concordado em usar a moeda estrangeira? E a resposta, novamente, aqui é sim, poderia. Por quê? Porque o juiz, ao se deparar com o uso da moeda estrangeira, vai adotar ou deverá adotar a norma de ordem pública no interesse da coletividade, que é não admitir o uso da moeda estrangeira como moeda regular nas operações brasileiras, nas operações obrigacionais no Brasil. Então, esse julgador tenderá a dizer que aquela cláusula é nula e converter essa obrigação para reais, ou converter essa obrigação na data da celebração do contrato, porque, afinal de contas, quando eu declaro uma cláusula nula, a minha declaração judicial retroage à data da contratação, então eu tenho que voltar lá atrás, quando foi contratado, tirar o dólar, botar a cotação em reais daquela data
e tratar aquele contrato com base naquele câmbio da data da contratação. É a posição que o STJ adota quando faz o controle de legalidade da cláusula. Então, observe que o fato de eu ter duas partes em pé de igualdade não impede que matérias de ordem pública venham a ser objeto de controle pelo judiciário, mesmo quando as partes, eventualmente, de maneira consciente, quiseram aquele conteúdo. Tá? A Lei da Liberdade Econômica, ela não trouxe um salvo-conduto para a matéria de ordem pública. A Lei da Liberdade Econômica trouxe maior segurança jurídica para permitir que as partes não se presumam vulneráveis e tenham o conteúdo dispositivo dos seus contratos respeitado. Aquilo que eu posso renunciar, aquilo que eu posso dispor, aquilo que eu posso contratar de forma diversa da lei, a Lei da Liberdade Econômica me assegura a proteção desse meu contrato, a proteção desse meu conteúdo. Agora, aquilo que não me era disponível, aquilo que não estava no meu campo de liberdade fazer, aquilo que era expressamente proibido, a Lei da Liberdade Econômica não trouxe um salvo-conduto para tornar válido o que era proibido, entende? Então, nesse contexto, poderá continuar havendo um controle de legalidade. Qual é a história deste específico recurso especial do informativo 831 que eu achei interessantíssimo? É uma questão ainda mais fundamental, digamos assim, ainda mais de elevado interesse da ordem pública. O controle da abusividade da cláusula nesse contrato empresarial se deu com fundamento em direito fundamental previsto na Constituição. Não foi nem uma lei de ordem pública, mas foi o próprio artigo 5º da Constituição que teria sido, naquele contexto, violado, levando o Superior Tribunal de Justiça a aplicar os direitos fundamentais para proteger um empresário de outro empresário no contexto de um contrato empresarial. Vou explicar melhor que contexto é esse, porque essa é a parte muito interessante desse julgado, para mim, traz aí uma inovação na abordagem desse tema. Existe hoje, né, quem atua, aliás, quem atua não, todos nós que vivemos na nossa sociedade contemporânea estamos acostumados a usar meios de pagamento, não é isso? Quem aqui ainda anda regularmente com papel moeda, com dinheiro no bolso? Né? Quantos de nós ainda saem às ruas e leva ali uma quantidade de dinheiro, papel moeda no bolso? É cada vez, não, me conta aí, é cada vez, eu pelo menos, não, é raríssimo eu ter dinheiro, papel moeda no bolso. Os meios de pagamento eletrônicos, principalmente aqueles que eu consigo fazer pelo celular, usando ali o smartphone por aproximação, etc., eles tomaram de tal maneira o meu dia a dia que eu vou ter o uso de papel moeda, de dinheiro em papel, em raríssimas situações. A Sandra está dizendo, é o mínimo. De fato. Se você leva o mínimo, Sandra, você ainda leva muito, porque eu, nem o mínimo, eu ultimamente tô igual aqui o Gui, depois do Pix, até o guardador do automóvel no estacionamento tá indo via Pix. Até o sujeito pedindo ali no sinal, né, se você quer comprar uma balinha ou ajudar, tem ali o Pix como meio de pagamento possível. Né? Então tem sido raríssimo. O que faz, gente, com que as empresas de todo o tamanho, da pequena empresa à grande empresa, do empresário individual, pequeno empresário individual, microempreendedor individual, até as grandes sociedades empresárias, isso aí, Sandra. Às vezes, para dar gorjeta, a gente fica naquela situação de como é que eu faço isso, né? Aí o Homero tem 2 notas de 50 fazendo aniversário na carteira. Pois é, a gente acaba não tendo ali mais o hábito do uso do papel moeda. Claro que o Brasil é gigante, em determinadas regiões ainda é mais frequente você ter o papel moeda,
Mas você vê na expressão, eu estava chegando de Brasília semana passada, na quinta-feira, e eu estava no aeroporto, fui no Starbucks para tomar um café, e na minha frente tinha uma turista, não, uma estrangeira, e ela estava com papel moeda, né? Ela não tem Pix no aparelho dela, não tem outros meios de pagamento. Olha, não sei se ela teria ali cartão de crédito, mas ela estava com uma nota de 100. E a expressão de desespero do caixa, porque era muito cedo, eram 8 da manhã, e a expressão de desespero do caixa, vendo ela ali, né, falando em inglês, com aquela nota de 100 reais na mão para pagar o que ela estava ali pedindo, um café, sei lá o quê, era muito grande, porque ele estava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer essa hora da manhã para dar troco para uma nota de 100 em dinheiro, né? E ele começou a tentar explicar a ela que aquela nota era muito grande, que ele não tinha troco para aquilo, e aí, por sorte, ela tinha uma nota menor e conseguiu fazer o pagamento em dinheiro. Você vê a dificuldade, né? Eu tenho muito mais dificuldade hoje de ter troco, né? De conseguir fazer um pagamento em papel moeda do que em outros meios de pagamento. Beleza. Dito isto, a gente vê a essencialidade, é isso mesmo, a palavra que eu quero usar é essa, essencialidade de você ter contratado um meio de pagamento no teu estabelecimento comercial. Hoje, um estabelecimento comercial, ele não consegue sobreviver, ou com raríssimas exceções, ele vai conseguir sobreviver sem ter meios alternativos de pagamento, como o Pix, como cartão de crédito, como cartão de débito. Admitir outros meios de pagamento que não o papel moeda se tornou essencial ao desenvolvimento de uma atividade comercial regular. De um modo geral, eu vou precisar ter mecanismos para receber esses meios de pagamento, para eu continuar atuando no mercado. Então é essencial a sobrevivência dos estabelecimentos comerciais, das atividades empresariais em geral. E aí, como é que eu faço para receber esses meios de pagamento? Eu vou precisar celebrar um contrato com uma instituição de pagamento chamada credenciadora. Empresa de adquirência com a credenciadora. Essa credenciadora, essa empresa de adquirência, eu vou dar aqui alguns exemplos, o objetivo não é fazer publicidade nenhuma delas, é só contextualizar. Essas empresas de adquirência, como Cielo, GetNet, SafraPay, Mercado Pago, a gente tem uma série de Stone, a gente tem uma série de empresas de adquirência que vão fornecer ali o equipamento, o software, o sistema de conexão à estrutura desses grandes arranjos de pagamento, né? Que vão receber cartões de crédito, vão receber cartões de débito, vão transacionar inúmeras formas de pagamento eletrônico. Então, o estabelecimento comercial vai lá e celebra o contrato com uma empresa de adquirência dessa e passa ali a ter um dispositivo para poder receber esses pagamentos. Geralmente é uma maquininha, né? Existem outras formas, mas a maquininha é a mais popular. E aí ele coloca lá a maquininha no seu estabelecimento comercial. Pergunto a vocês, como é que se dá essa contratação dessa maquininha? As partes fazem uma reunião, trocam minutas, há uma revisão, sugerem cláusulas, uma volta para outra, e aí no final celebram um contrato? É desse jeito? Quem já teve a experiência de celebrar contrato com empresas de adquirência, com essas instituições de pagamento que fornecem esse tipo de equipamento, sabem que não é assim que funciona a contratação. Bom dia, Gisele. A contratação nesse tipo de serviço, né, nos serviços de adquirência, é por adesão. Existe um contrato padrão, esse contrato padrão é ofertado, geralmente até online, né? Você entra no site daquela empresa de adquirência e tem lá o contrato padrão para você ter acesso prévio às cláusulas e condições, e o que você negocia são apenas as taxas, alguns aspectos comerciais. Se vai ter cobrança mensal ou não pelo fornecimento da maquininha, se aquilo vai ser comodato ou vai ser aluguel, se você vai comprar aquela maquininha e vai pagar as parcelas ao longo do tempo, se a taxa vai ser maior ou vai ser menor, isso é negociável de estabelecimento comercial para estabelecimento comercial junto àquela empresa de adquirência. Mas o regramento, o funcionamento
a dinâmica desse contrato na sua estrutura essencial, ela é engessada, ela é de adesão, né? O Rafael está lembrando aqui que no de franquia também. O de franquia também, é verdade. O contrato de franquia, existe uma circular de oferta de franquia padronizada, que a base daquela contratação ela é igual para todo mundo, ou pelo menos para quase todo mundo ela tem ali uma estrutura igual. E a gente poderia defender essa estrutura igual até pelo fato de que a gente está falando de um sistema que ele vai se interconectar a várias bandeiras, né? Bandeira Mastercard, bandeira Visa, e tem que ter ali um regramento observado segundo as regras editadas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional. Então ele vai dizer, eu preciso ter aqui um sistema funcionando padronizado, porque todas as maquininhas vão ter mais ou menos as mesmas funcionalidades. E ok, beleza. Então está justificado lá por que precisa ser por adesão, por que não dá para ser um contrato individualizado para cada um. Fato é que essa contratação se opera por adesão. Beleza? Então, o contrato é entre empresas, o contrato é interempresarial. Esse contrato fornece um equipamento necessário ao recebimento dos pagamentos no desenvolvimento das atividades empresariais do comerciante, né, do prestador de serviço, daquele que está contratando o serviço da empresa de adquirência. E o STJ já reafirmou várias e várias vezes que essa contratação não é uma relação de consumo. Embora seja um contrato de adesão, não é uma relação de consumo, porque o estabelecimento comercial, o prestador de serviço, quando contrata esse serviço de maquininha, faz essa contratação como um insumo necessário ao fomento das suas atividades comerciais, né? Então, ele traz essa maquininha para dentro do seu contexto porque ele precisa daquilo para fomentar as suas próprias operações comerciais. Então, ele entra como um insumo da sua atividade, né? Como um elemento importante da sua atividade e não como destinatário final. Lembra da história do primeiro recorte, do destinatário final? Então, beleza. Então, eu não tenho aqui uma relação de consumo, eu tenho aqui uma relação interempresarial. Ok, ela é uma relação interempresarial, mas ela nasceu paritária? Ela nasceu paritária, tal como preceitua o artigo 421-A do Código Civil, conforme se refere à Lei da Liberdade Econômica? Não. Não nasceu paritária porque o contrato foi de adesão. Então, houve a necessidade do estabelecimento comercial aderir às regras estabelecidas previamente e unilateralmente pela credenciadora. Não, o comerciante, o prestador de serviço, teve que aderir àquele contrato. E esses contratos são muito parecidos, né, entre as diversas empresas de adquirência. Existe uma semelhança nos contratos padronizados, né? Então, eu contrato com A ou contrato com B muito mais pelas questões comerciais de taxas e de mensalidades do que propriamente pela diferença estrutural do contrato de uma para outra, né? Os contratos têm uma estruturação, repito, muito parecida uma com as outras. E ele acaba ali aderindo. Então, não existe paridade na estruturação desse contrato. Não é relação de consumo, é uma relação interempresarial, mas é um contrato que ele não é paritário, porque ele se estabelece por adesão. Então, a possibilidade de haver aqui um controle de cláusulas abusivas estabelecidas nesse contrato de adesão é maior, tá, gente? Mesmo sendo um contrato empresarial, existe maior oportunidade de atuação do judiciário no controle de abusividades. Por quê? Porque esse contrato não é paritário, ele é um contrato de adesão. E aí, ao invés de eu aplicar o 421-A, eu vou aplicar o 423 e o 424. 423 e 424. E aí, no 424, por exemplo, diz que é nula a cláusula onde o aderente, e ali não precisa ser consumidor, onde o aderente seja obrigado, só tenha como única alternativa de contratação ele ter que renunciar a um direito básico, a um direito fundamental, que seria ele assegurado por aquele tipo contratual ou por aquele sistema jurídico. Então tá lá, no 424, no 423 e 424, o controle de abusividade em contratos de adesão, mesmo que não sejam de consumo, mesmo que sejam empresariais, se houver ali uma imposição
de uma renúncia antecipada ao que seria um direito fundamental, um direito essencial. Maravilha, chegamos ao cerne desse julgado. Chegamos ao centro, ao cerne desse julgado do STJ. O que aconteceu? Nós tivemos na lei do superendividamento, pessoal, nós tivemos na lei do superendividamento a adição do artigo 54F. 54F, quem nunca parou para ler esse artigo no Código de Defesa do Consumidor? Quem nunca parou para olhar esse artigo no Código de Defesa do Consumidor, o 54F, eu recomendo que você olhe. O artigo 54F, que foi adicionado ao Código de Defesa do Consumidor pela lei do superendividamento, lá em 2021, disse o seguinte, que se o consumidor, na compra de um produto ou de um serviço, para fechar aquele contrato, precisou usar um meio de pagamento, como um cartão de crédito, um cartão de débito, ou mesmo um financiamento bancário, e isso foi uma condição da contratação, tudo se deu de maneira coligada, né? Então eu comprei o produto, comprei o serviço e usei aquele meio de pagamento, cartão de crédito, ou usei aquele meio de pagamento por forma de financiamento bancário, que se o consumidor tiver direito ao cancelamento do contrato principal, do contrato da compra do produto ou do serviço, o meio de pagamento também deverá ser automaticamente cancelado. Se ele tiver razões para divergir do contrato principal, o contrato acessório também deve ser automaticamente cancelado. Esse artigo 54F reforçou a ideia da coligação contratual entre o meio de pagamento e o contrato principal de venda de produto ou serviço. Então, olha só, o meu estabelecimento comercial, o meu microempreendedor, ou o meu empresário individual, ou a minha sociedade empresária, qualquer que seja o porte dela, contratou com a empresa de adquirência o fornecimento de uma maquininha, né? Colocou à disposição do mercado de consumo o seu produto ou o seu serviço, então aquele comerciante, aquele prestador de serviço colocou o seu produto ou o seu serviço à disposição do mercado consumidor e usou aquela maquininha como meio de pagamento. Se o consumidor pede o cancelamento dessa compra por um motivo justificado, também deve ser cancelada a operação na maquininha, deve ser feito o estorno do cartão, etc. e tal. Beleza? Então, a gente tem um sistema coligado que precisa ser interpretado em bloco. Ok. Principalmente a partir desse movimento de mudança legislativa, reforçou-se nos contratos de adesão entre as empresas de maquininha e o consumidor, e as empresas que utilizam essas maquininhas, né, as empresas do mercado comercial, industrial ou de serviços, mas que usam esse tipo de maquininha de meio de pagamento, reafirmou, tornou ainda mais importante uma cláusula nesses contratos de adesão em que a empresa de adquirência, se houver a abertura de um chamado pelo consumidor, pelo titular do meio de pagamento, questionando aquela compra, impugnando aquele pagamento, que é possível proceder ao estorno e, na medida desse estorno, proceder ao cancelamento do crédito, né? Aquele crédito que seria pago ao estabelecimento comercial, ele seria então glosado, ele seria suspenso. Beleza? Então reforçou essa ideia dizendo o seguinte, olha, como o consumidor, se pediu cancelamento lá e tiver justo motivo para cancelar, eu tenho aqui que proceder ao cancelamento desse pagamento, eu vou ter que proceder aqui ao estorno, então tem aqui esse procedimento. Beleza? Isso é normal no sistema de crédito em geral, é normal no sistema de meio de pagamento que, em sendo aberta uma reclamação pelo consumidor, isso possa resultar no estorno da operação. E como a gente sabe, hoje é muito comum que os estabelecimentos comerciais eles tenham antecipado o seu recebível, ou seja, eles fazem a venda no cartão, receberiam aquilo a prazo, receberiam aquilo em 30 dias, em 40 dias, em 60 dias, receberiam aquilo em 10 vezes, mas eles antecipam esse recebível, eles negociam com a empresa de adquirência
a antecipação desse recebível, para que essa empresa de adquirência já libere esse crédito com uma taxa de deságio, já libere esse crédito de forma direta e imediata. Então, o que passou a ser a preocupação dessas empresas de maquininha, essas empresas de adquirência? Bom, se você está fazendo uma venda aqui, hoje, e eu vou liberar o seu dinheiro amanhã, mas esse dinheiro, de fato, só vai ser pago daqui a 30 dias, 60 dias ou 90 dias, pelo arranjo de pagamento, pela bandeira, pelo emissor do cartão, como eu vou antecipar esse recebível a você, estabelecimento comercial, amanhã, mas eu só vou, de fato, ter a confirmação dessa operação de maneira plena daqui a 30 dias, daqui a 40 dias, caso exista cancelamento ou impugnação antes disso, eu vou ter que pegar esse dinheiro de volta. Eu te antecipei, eu vou ter que pegar esse dinheiro de volta. Como? Geralmente esses contratos prevêem que esse dinheiro seja compensado e descontado das próximas vendas. Então o estabelecimento comercial fez uma venda ali, digamos de R$1.000, antecipou aquele recebível, recebeu 950 antecipado, e aí lá na frente houve, por alguma razão, o estorno dessa operação, a empresa de adquirência vai lá no saldo a receber desse estabelecimento comercial pelas próximas vendas dele e vai descontar esses R$1.000, vai descontar o valor da antecipação dessa operação. Vai lá e promove o estorno dessa operação. Ok? Isso é normal dentro do sistema de pagamentos. Mas o que é que de fato foi apreciado pelo informativo 831 que foi de tão inovador? É o seguinte, é que muitos desses pedidos de cancelamento são apoiados em alegação de fraude, são apoiados em alegação de descumprimento contratual, são acompanhados de alguma acusação feita pelo consumidor contra o procedimento daquele empresário, daquela sociedade empresária, daquele microempreendedor. Então o consumidor pede o cancelamento alegando alguma irregularidade na operação. E no caso concreto apreciado pelo STJ, o contrato de adesão previa que em decidindo, caso a empresa de adquirência, caso as empresas que controlam o arranjo de pagamento decidam pela procedência da reclamação do consumidor, será feito diretamente, em autotutela, diretamente o desconto do valor na conta do estabelecimento comercial. Sem que o estabelecimento comercial tenha oportunidade de oferecer defesa. Então, nesse caso concreto, o STJ estava apreciando um contrato de adesão em que, feita a reclamação pelo consumidor solicitando o estorno de determinada compra, não haveria abertura de prazo para a oitiva do estabelecimento comercial oferecer a sua defesa. E simplesmente haveria uma apreciação unilateral pelo arranjo de pagamento sobre aquela alegação do consumidor, sem ampla defesa e sem direito ao contraditório por parte do estabelecimento comercial. E o estabelecimento comercial, portanto, ao aderir àquele contrato de adquirência de fornecimento da maquininha, estaria concordando em sofrer o estorno, uma vez que o arranjo, que a operadora do arranjo de pagamento tivesse dado procedência à reclamação do consumidor. Repito, sem a oportunidade do estabelecimento comercial oferecer qualquer tipo de defesa, qualquer tipo de contestação àquela reclamação. E foi isso que o STJ, então, apreciou como cláusula abusiva, entendendo que é direito fundamental a ampla defesa e o contraditório se eu estou sofrendo uma acusação. Se alguém está me acusando de irregularidade porque eu não teria entregue o produto, ou porque eu não teria prestado serviço, ou porque aquela compra não teria de fato acontecido, enfim. Como existe uma acusação contra aquela minha operação econômica, contra aquele meu crédito, eu, titular desse direito de crédito, deveria ter a possibilidade de exercer o meu direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, antes de ser decidido
se haveria procedência ou improcedência na reclamação e antes de haver, então, o estorno daquela compra ou a apropriação de recursos da minha conta para cobrir aquela compra, né? Para cobrir aquele cancelamento de compra. E vejam, quando o direito ao contraditório e a ampla defesa foram estabelecidos como direito fundamental na Constituição, foram estabelecidos para proteger o cidadão frente ao Estado, numa relação que a gente chama de relação vertical, do cidadão frente ao Estado, que está em posição de superioridade, por isso vertical. O direito fundamental sendo eficaz contra o Estado, que está numa posição superior, né? Uma posição assimétrica. E aí, o STJ vai e diz, mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de nós termos direitos fundamentais invocados entre particulares em posição horizontal, também sendo possível invocar o direito fundamental entre particulares numa eficácia horizontal do direito fundamental. E aí ele vai dizer, olha, o direito à ampla defesa e ao contraditório é um direito que também se pode exigir numa relação contratual entre empresas. Também numa relação contratual entre empresas, o direito à ampla defesa e o direito ao contraditório devem ser observados. Não que isso obrigue a que haja necessidade de processo judicial antes do estorno. Não é isso que o julgado está dizendo. O que ele está dizendo é que deve ser dada a oportunidade de defesa. Já que o administrador do arranjo de pagamento vai ser ali o fiel da balança, que vai arbitrar a solução extrajudicial para aquela disputa entre consumidor e fornecedor, já que é o administrador do arranjo quem vai decidir se é correta ou incorreta aquela reclamação, ele deve fazer isso ouvindo os dois lados. Então, o administrador do arranjo deve dar a oportunidade ao estabelecimento comercial de oferecer sua defesa. O Mercado Livre, não estou fazendo nenhuma publicidade aqui não, tá, gente? Mas o Mercado Livre, por exemplo, quem já fez reclamação em compra do Mercado Livre, ele faz isso. Ele abre a reclamação e ele diz, olha, a partir de agora, o vendedor tem tantos dias para responder, para oferecer a sua defesa. E a gente vai ouvir e se você tiver razão, se tiver tudo certo, a gente decide a seu favor, consumidor, e produz aqui os efeitos do estorno, do cancelamento da compra, etc. e tal. Então existe a ampla defesa e contraditório. E naquele contrato julgado pelo STJ, essa previsão de ampla defesa e contraditória não existia. E era isso que estava sendo questionado, né? O autor da ação dizia, eu estou sofrendo os estornos e os cancelamentos de compra, eu estou tendo os recursos retirados da minha conta de forma unilateral, sem que eu tenha possibilidade de responder àquela reclamação, de ponderar e oferecer os meus argumentos em relação àquela reclamação. Então isso violaria o meu direito fundamental à ampla defesa e contraditório. E aí o STJ, nessa decisão, diz, mesmo não sendo uma relação de consumo entre o estabelecimento comercial e a empresa da maquininha, mesmo sendo, vai ficar gravado sim, Andréia, e vai lá para o meu feed, tá? Vai ser publicado logo na sequência. Então, mesmo não sendo aqui uma relação de consumo, mesmo sendo uma relação empresarial entre o estabelecimento comercial e a empresa de maquininha, esse contrato de adesão aqui, ele tem que garantir ao estabelecimento comercial algum nível de exercício de defesa e de contraditório diante de reclamações que possam resultar em expropriação dos seus créditos, né? Em cancelamento de créditos, em compensação direta em conta, né? O que seria, então, um mecanismo, nesse sentido, sem ampla defesa e sem contraditório, um mecanismo abusivo. E aí, nesse contexto, o STJ declara nula a cláusula, né, que prevê esse procedimento interno sem ampla defesa e sem contraditório. Não é que não possa ser, que ele não possa existir, não é que não possa haver a análise administrativa do pedido de cancelamento de compra. O que a decisão está dizendo é a necessidade de ouvir, de abrir a possibilidade de oitiva do estabelecimento comercial que está sofrendo aquele potencial risco de cancelamento do seu crédito e da sua compra. Beleza? Então, esse é o contexto do julgado, fechando aqui
o nosso recorte já está terminando, Andréia. Já estou aqui no fechamento. Bom, gente, vejam que mesmo em contratos empresariais, a gente pode ter sim controle de cláusulas abusivas, seja porque violam normas de ordem pública que dizem que aquele conteúdo é expressamente nulo e ilícito, seja em situações até mais principiológicas, como é o caso do direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, podendo ser estendida também a uma relação privada. Então, você que tem um contrato empresarial, você que redige contratos, por exemplo, de fornecimento por adesão, você trabalha no jurídico de uma grande empresa, ou é contratado por uma empresa que tem um contrato padrão, e tem ali um procedimento de análise de reclamações, por exemplo, atenção se você está dando oportunidade que a outra parte responda àquela reclamação e tenha algum nível de contraditório. Você pode até ter o procedimento, você pode até ter a decisão final ali, extrajudicial, podendo estabelecer como consequência, eventualmente, o cancelamento da operação, ou estorno, ou a compensação, mas é importante você verificar se você garante ali um espaço de contraditório para que você possa se defender de uma alegação como essa. Para que você possa dizer, não, esse contrato aqui, ele regula uma relação empresarial, não é uma relação de consumo, as partes estão conscientes e aderem a esse modelo de solução de conflito, e esse modelo de solução de conflito extrajudicial, contratual, ele respeita os direitos fundamentais de ampla defesa e de contraditório. A decisão final vem depois que que as partes são ambas ouvidas. Somente após ouvir as partes é que vem a decisão dentro daquele procedimento interno daquela estrutura, né, contratual de arranjo de pagamento ou qualquer outra semelhante a essa. Beleza? Então fica a dica, você que redige ou trabalha com contratos também entre empresas, para que, se você tem um procedimento extrajudicial de solução de conflito, que você deixe claro dentro do procedimento como é que vai se dar o exercício desse contraditório, para que depois essa cláusula não acabe declarada nula e aí você acabe tendo todo o procedimento aplicado sendo considerado abusivo. E qual é a consequência do procedimento ser considerado abusivo? Você vai ter que devolver os valores estornados, vai ter que restituir os valores que foram descontados em conta. Muitas vezes a possibilidade de você apurar novamente aquilo que aconteceu vai ficar mais difícil, porque já pode ter passado algum tempo, pode ter passado muito tempo. Então você pode ter uma consequência patrimonial importante, porque isso não foi bem observado na hora de estruturar aquele rito dentro do contrato. Maravilha? Bom, gente, deixa eu dar um recadinho final aqui. Aliás, 2 recados importantes aqui no final da nossa live. Primeiro recado importante. Amanhã, terça-feira, termina a campanha da nova turma do Prática em Direito Contratual, do meu curso de Direito Contratual, o PDC. Amanhã termina a nossa campanha com a oferta de Black Friday, que é uma oferta que está trazendo um desconto bastante expressivo no valor da inscrição e está trazendo também algumas condições especiais, como, por exemplo, você contrata o curso que tem 1 ano de duração, né? Você pode, na verdade, tem 1 ano de acesso e você pode levar mais 1 ano. Então, você compra e leva 2 anos de acesso à plataforma. E a nossa plataforma está sempre sendo atualizada, né? Ela tem as aulas, tem os modelos e tem as aulas de atualização mensais, ao vivo. Então, você contrata por 1 ano e leva 2, leva um desconto bastante robusto, né? São R$500 de desconto, mas essa oferta ela termina amanhã. Então, quem eventualmente tem interesse, tem a ideia de participar do PDC, né? Quer começar o ano 2025 se aprofundando aí no direito contratual, melhorando as suas ferramentas de trabalho, escreve aqui eu quero, conhece melhor a nossa oferta, é só escrever nos comentários aqui eu quero, você vai ser direcionado para o conteúdo da nossa oferta, lembrando que amanhã termina essa campanha de Black Friday, a última turma do Prática em Direito Contratual aberta este ano. Se você estiver assistindo essa live em outro momento, é só escrever eu quero nos comentários dessa publicação, você também vai ser direcionado à nossa página com todas as informações. E o segundo recado é, quarta-feira, a gente tem lá aqui, né? Aqui no Instagram, lá não.
Na quarta-feira, aqui no Instagram, aqui no meu perfil do Instagram, a gente tem a nossa outra live semanal, que é o consultoria.com, mas essa acontece às 19 horas, quarta-feira, 19 horas, a gente tem um encontro que é o consultoria.com. Como é que funciona o consultoria.com para quem ainda não participou? É uma live ao vivo em que vocês trazem o caso concreto de vocês, vocês trazem a dúvida e eu convido vocês, 1, 2, aí depende, às vezes até 3, dependendo do tamanho da dúvida, a gente consegue encaixar 1 ou 2 ou até 3 pessoas para trazer a sua dúvida. Eu convido, você entra ao vivo, você apresenta a sua dúvida e a gente debate junto possíveis soluções para o seu caso concreto. Então, vem para cá na quarta-feira, consultoria.com, às 19 horas, traz a sua dúvida e tem aqui a oportunidade da gente debater e trazer aí soluções, luzes, enfim, trazer aí ideias para, eventualmente, resolver essa sua questão. Beleza? Maravilha! Tenha uma excelente semana. Mais um Começando Direito. Quarta-feira a gente se encontra no consultoria.com. Até lá!